As negociações para um tratado global contra a poluição por plástico recomeçaram esta semana em Genebra, na Suíça, mas essas discussões, gente, está tudo emperrado. Países que são grandes produtores de plástico vêm criando divergências profundas. Quem analisa esse cenário é o professor Pedro Cortes, analista de Clima e Meio Ambiente da CNN Brasil, no nosso quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Parece uma coisa meio óbvia, né? Plástico, a gente já sabe o impacto que existe, a dificuldade de se destruir ao longo do tempo para ser absorvido pela natureza de uma maneira mais, digamos, amigável, sem grandes efeitos, sem grandes prejuízos à natureza. Mas por que está tendo essa dificuldade nessa negociação e que a gente sabe é tão importante? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Veja, uma negociação como essa pareceria fácil e tranquila, né? Quem é que vai ser contra reduzir os plásticos na natureza? Mas aí há uma questão de partida que é conceitual. Há muitos países que defendem o controle integral da cadeia produtiva, ou seja, desde o insumo, que é derivado de petróleo, até a destinação final, o uso e a destinação final. Defendendo, por exemplo, a redução do uso dos plásticos, design mais sustentáveis. Agora, os países produtores de petróleo, eles são contra essa visão. Para eles, o que deve ser controlado é só a destinação final do plástico, ou seja, o plástico quando descartado na natureza. Então, as negociações elas estão emperradas exatamente porque esses dois grupos não chegam a um ponto de convergência. E ficou acordado que a decisão deveria ser por consenso, depois isso vai ser enviado para a plenária. Então, elas estão emperradas por conta disso. Países como China, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, que são grandes produtores de petróleo ou de plástico, é o caso da China, a China importa muito petróleo, são contra essa visão de cadeia produtiva integral. São favoráveis ao controle da destinação. Países, por exemplo, como Colômbia e Peru, nossos vizinhos aqui, e países insulares, são favoráveis a controlar a cadeia como um todo. Então, as negociações estão nesse impasse. Essas imagens são um nojo, né? Quando a gente vê o plástico na natureza ali boiando. Aqui não, aqui já é reciclagem, torcemos para isso pelo menos, né? Mas qual é a posição do Brasil? Qual é a posição do Brasil nessa discussão que parece tão polarizada? Então, o Brasil ele está ficando entre os dois grupos. Ele tem interesse dos dois lados. Ele tem interesse como um grande produtor de petróleo, mas ele também tem interesse na reciclagem disso, apoiando as cooperativas de catadores. E ele tentou propor uma solução como algo uma produção sustentável de plástico. O que até é possível, Márcio, usando material vegetal, né, que seria um plástico biodegradável, tal, mas ele não consegue ainda ter uma escala suficiente para substituir todo aquele que é derivado diretamente do petróleo. Então, o Brasil está assim, em cima do muro, tentando negociar com os dois grandes grupos. É uma discussão parecida com a transição energética. A gente corta agora o petróleo e já vai para energias renováveis, ou a gente corta agora o plástico e vai para um plástico mais biodegradável, usando a sua palavra. Ou usar sacolas de papel, por exemplo, que são muito mais facilmente recicláveis. Agora, isso dá uma sinalização importante para a COP, porque mostra qual é o humor, qual é, vamos dizer assim, o apetite dos países para negociar a transição energética. O quanto eles querem realmente investir numa mudança. Exatamente. A gente vai ter um grupo que realmente quer investir muito nisso, mas a gente vai encontrar resistência por parte dos grandes produtores de petróleo, os grandes produtores de gás, no sentido de abrandar a transição energética como se ela não fosse tão urgente. Agora, rapidamente, esse encontro na Suíça já acabou ou ainda pode nos ajudar de alguma forma, trazendo uma solução para ser um pepino a menos para a COP? Ele termina na metade da próxima semana. Então, assim, há uma esperança de um acordo, mas eu não creio que a gente consiga um acordo no sentido de banir, né, toda a cadeia, né? Vamos reduzir toda a cadeia produtiva. Eu acredito que o acordo final vai ser mais em relação à destinação dos plásticos na natureza. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de Clima e Meio Ambiente da CNN Brasil, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.